Mais uma rodada do Brasileirão está começando e aqui no Pra Jogo a gente traz semanalmente o bilhetão. O que esperar e o que apostar na rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre 3 bilhetes, um bilhete batível, digamos assim, um bilhete difícil e um bilhete impossível, aquela odd milionária, bilhetão INSS, como diz meu amigo Paulo Torres. Aqui a gente faz toda uma análise dos confrontos na história, do momento dos clubes, para tentar chegar na fórmula correta, né? Para conseguir acertar tudo e também, claro, de quebra, fazer uma análise para você que gosta de esporte, não faz aposta esportiva, mas também gosta de esporte, para a gente abraçar os dois públicos. Então fica aqui comigo que eu vou trazer todas as análises dos 10 jogos da rodada do Brasileirão, que começa nesse sábado, para você saber no que fazer no teu bolão, no que colocar no teu cartola, também no que colocar no teu bilhete, você que gosta de apostas esportivas. Então fique comigo no vídeo, que a partir de agora trago tudo isso para você. Fala galera, eu sou Alexandre Senechal e no vídeo de hoje vamos analisar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando por Palmeiras e Galo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que nos últimos jogos só teve uma derrota, 12 confrontos, uma derrota do Verdão contra o Galo, só que tem uma curiosidade, nos últimos 12 jogos, 8 empates. E o ambos marcam, não aconteceu, né? Não ambos marcam, sem ter gols dos dois times no mesmo jogo, aconteceu em 6 dos últimos 7 jogos. O Palmeiras está tendo uma sequência agora que só tem um Brasileirão incrível. 7 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Só um deles teve ambos marcam, tá? Talvez um jogo aí para você colocar ambos marcam ou não. Se você for fazer o bilhete que a gente vai indicar aqui no final do vídeo. O Galo tá meio irregular, mas o Galo tá na semifinal da Copa Libertadores, né? Quem sabe pode jogar com um time misto. Tô gravando aqui na sexta-feira, não tem uma definição ainda concreta da escalação do Galo, mas pode ser que entre com esse time misto. Palmeiras em casa dos últimos jogos, uma derrota nos últimos 15, 4 vitórias e um empate. O Galo tá bem dividido, né? 5 vitórias, 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate. Talvez seja uma boa aí um Palmeiras ou um empate pela invencibilidade do Palmeiras nos últimos jogos contra o Galo, ou até ambos marcam ou não, né? Para tentar ser um pouquinho mais ousado. Lá no final vou mostrar o bilhete para vocês. Vamos pro próximo. Segundo jogo, Botafogo e Grêmio, um jogo que tem tido vitórias para os dois lados, né? Tanto o Botafogo quanto o Grêmio, os dois últimos jogos do Botafogo em casa, 2 goleadas gremistas, 4-3 com o show de Soares na derrocada do Brasileirão do ano passado e também 5-2, né, no Brasileirão de 2021. O Grêmio tendo vantagem quando joga fora nesses 2 últimos confrontos. Mas aqui a grande feita é que sai muito gol, partidas com muitos gols. Nos últimos 9 jogos, em 8 deles a gente teve mais de 1,5 gols, né? Não sempre ambos marcam, mas sempre com bastante gols. E mais de 2,5 em 5 dos últimos 6 jogos. Curiosidade, como eu disse, vitória para cada lado. Não teve nenhum empate nos últimos 10 jogos e só um empate nos últimos 19. É um jogo que sempre tem um vencedor para um lado ou para o outro, independente do mandante, já que o Grêmio tem vencido fora, assim como o Botafogo. Se o Grêmio venceu as últimas 2 fora, o Botafogo também, no Brasileirão do ano passado e desse ano, bateu o tricolor gaúcho jogando fora de casa. O retrospecto do Botafogo é muito bom, está invicto nos últimos 9 jogos, 3 vitórias e 2 empates nas últimas 5 partidas, e em casa também invicto, né, com só uma derrota nos últimos 14 jogos. O Botafogo também muito bem, o Grêmio cambaleando, bastante jogos com ambos marcam, né, 4 dos últimos 5, como você vê ali na tabelinha que eu deixei aqui para vocês. É um jogo para muitos gols, vai ser nisso que eu vou me basear para a aposta dessa partida. Vamos para a próxima. Juventude e Bragantino, o terceiro jogo da rodada do Brasileiro, um confronto em que o Juventude tem boa vantagem no retrospecto. 6 jogos só na história, 3 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, só um empate, 6 jogos no confronto em casa, né? No confronto em casa, perdão, em que o Juventude só perdeu uma vez na história. Só um empate nos últimos 12 jogos, eles que se enfrentaram 13 vezes, eu pego sempre os confrontos lá no site do O Gol. Os dois estão vindo muito mal, numa sequência muito ruim, só que o Juventude está muito bem em casa. 4 vitórias e uma derrota, todas com ambos marcam, inclusive. E o Bragantino fora, 3 derrotas seguidas, só uma vitória nos últimos 5 jogos. Acho que é um confronto aí, para quem sabe, o ambos marcam. É um confronto difícil de tabela, mas o Juventude ou empate também apareceu no bilhete que eu fiz. Já mostro ele completinho para você ao final das análises. Atlético Goianiense e Fluminense com cara de zebra, já que o Dragão é o lanterna do Campeonato Brasileiro, não vence há um tempo já, né? Tá uma sequência ruim nos últimos jogos e o Dragão tem me derrubado ultimamente, inclusive no bilhete do primeiro vídeo. Segundo vídeo eu não mostrei, fiquei só por um gol fora de casa do Atlético Paranaense no 0-0 contra o Criciúma para acertar o bilhete mais batível, né?
mas isso aí já é passado, não fiz o vídeo também, acabou não dando tempo. Mas o goianiense normalmente me derruba como derrubou no vídeo passado. Só que aqui contra o Flu, 6 vitórias e um empate nos últimos 7 jogos. E o Atlético Goianiense venceu os últimos 4 confrontos, entre eles jogando na sua casa, né? Faltou ali colocar o em casa, mas é isso. Os dois têm o mesmo retrospecto recente, 2 vitórias e 3 derrotas, e os dois tão mal mesmo em casa, o Goianiense só 2 vitórias, o Fluminense só 1 vitória fora. Eu acho que vai dar Dragão, coloquei também o Atlético Goianiense um empate no bilhete, já que o retrospecto é tão bom para o time goiano, quem sabe aí consiga, pegando o Fluminense já bem abalado também por conta da eliminação na Copa Libertadores da América. Vamos ver se a gente acerta. Seguindo com Fortaleza e Cuiabá, jogo no Ceará, mas jogo com também uma tendência de zebra gigantesca. Cuiabá, 5 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 6 confrontos entre eles. Foi lá no Brasileirão, no primeiro turno de 2022, quando o Fortaleza ganhou do Cuiabá fora de casa. Antes disso tivemos 3 empates, né? Até ia fazer um Cuiabá ou Fortaleza, até está numa das dicas, inclusive. Mas tivemos 3 empates em sequência antes dessa sequência de 6 jogos, né? E aí, o Fortaleza nos últimos 5 jogos vem mal. Chegou a brigar pela liderança, só 1 vitória nos últimos 5. Só que o Cuiabá também só teve 1 vitória. Não teve, ambos marcam em 4 partidas dessas, algo para ficar de olho. A grande questão é que o Fortaleza joga em casa, e em casa 1 derrota nos últimos 15 jogos, aquela para o Corinthians na Sul-Americana, que acabou eliminando o Lion da competição internacional, enquanto o Cuiabá tem vindo mal também, né? Só 1 vitória nos últimos 8 jogos fora de casa. Aí é indicativo para a vitória do Fortaleza. O que você vai fazer? Eu vou mais pro lado do Cuiabá, achando que pode ter uma zebra nesse jogo, já que Fortaleza também está cambaleando. Mas vai que dá Fortaleza, né? A gente vai tentar abarcar tudo isso nos bilhetes. Já mostro para vocês, inclusive. Tô achando que vai dar zebra. Vamos ver se eu vou acertar no final. Clássico Paulista, indicativo de gols. Mais de 1,5 nos últimos 10 jogos, mais de 2,5 nos últimos 5, contando 5 jogos dos últimos 7. Mais de 1,5 nos últimos 10 jogos, repetindo, mais de 2,5 em 5 dos últimos 7 confrontos no majestoso Corinthians e São Paulo. Mando do São Paulo, em Brasília, com torcida única, ambiente meio estranho, um confronto que tivemos ambos marcam em 9 dos últimos 10 jogos, ou seja, 1 gol para cada time. São Paulo vem mal, só 1 vitória nos últimos 5 jogos. O Corinthians vem muito bem, não sofre gols há 3 partidas, 4 vitórias e 1 derrota. A questão é que fora, o Corinthians não tem indo tão bem. Só 1 vitória, aquela contra o Fortaleza, nos últimos 5 jogos. O São Paulo também cambaleante. Perde para o Botafogo, pode ser alguma coisa que deixe o São Paulo balançando um pouco para esse confronto, mas aqui eu vou mais na segurança, tentar apostar na história e apostar em bastante gols na partida no clássico desse domingo. Chegando nos finalmente, Bahia e Criciúma com um retrospecto muito bom para o time baiano. Só 1 derrota nos últimos 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota nesse confronto. Invicto nesse duelo contra o Criciúma em casa, com 6 vitórias e 5 empates, de acordo com a base de dados do site O Gol. Só que o Bahia só teve 1 vitória nos últimos 5 jogos, né? Dá para confiar. E em casa, nenhum jogo com ambos marcam nas últimas 5 também. É uma tendência que apareceu algumas vezes nesse confronto, mas não sempre. Quem sabe possa ser repetida. Eu acho que o Bahia ganha. Vamos ver no bilhete lá o que a gente colocou. Mas também Bahia empate não é nada mal. Se você fizer um bilhetão, a odd vai ficar legal para você. Cruzeiro e Vasco também com vantagem para o mandante. Cruzeiro só teve 1 derrota nos últimos 7 confrontos contra o Vasco na história. E o ambos marcam não apareceu em 7 dos últimos 10 jogos entre eles. Alguma coisa aí, alguma estatística, uma estatística no caso, para você ficar de olho. A fase é estranha, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Vasco não estão tão bem. O Vasco até melhorou nessa última fase, com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, mas fora só venceu 1 jogo também nesse recorte de 5 partidas. Ambos marcam apareceu 4 vezes. Não tem aparecido no duelo, mas tem aparecido nos jogos fora de casa do Vasco. A ver, é confuso, né? É complicado. A gente tenta extrair o melhor. Daqui a pouco eu mostro a aposta. Acho que é mais para ir em Cruzeiro e não em ambos marcam no bilhete menor. Né? No bilhete maior a gente pode fazer uma aposta um pouco mais ousada, mas no bilhete seguro eu vou mais de Cruzeiro um empate aqui, porque realmente o Cruzeiro tem tido muita vantagem nesse confronto contra o Cruz Maltino. Penúltimo jogo da rodada, Internacional e Vitória jogando no Rio Grande do Sul, e o Internacional e o Vitória não têm empatado. Nenhum empate nos últimos 11 jogos, e o ambos marcam tem aparecido, também tem saído gols normalmente nesse duelo, 5 vezes nos últimos 7 confrontos entre Inter e Vitória.
Aí o Inter tá vindo numa fase muito boa nos últimos jogos, né? Melhorou muito com o Roger. O torcedor gaúcho fica pensando, o torcedor colorado fica pensando onde que o Inter poderia brigar no Brasileiro, né? Se tivesse essa campanha desde o início, poderia estar ali nas cabeças. Ambos marcam tem aparecido também. 4 dos últimos 5 jogos do Inter contou com isso. O Inter aqui em casa está invicto a 7 partidas e o Vitória perdeu 5 dos últimos 7 jogos fora. O Inter é muito favorito, mas também tem saído bastante gol nesse duelo. Vamos pro último. Domingo, 8 horas da noite, Flamengo e Furacão, Flamengo e Atlético Paranaense fecham a 28ª rodada do Brasileirão em um confronto em que tem saído também bastante gol. Mais de 1,5, né, pelo menos 2 gols na partida, apareceu nos últimos 7 jogos. Um duelo que também não tem tido empates, né? Só um empate, inclusive na última partida, primeiro turno do Brasileiro na Arena, 1-1, Atlético e Flamengo. Só esse empate nos últimos 8 jogos entre eles. Os dois numa fase horrorosa. O Atlético acabou de tomar uma goleada na Sul-Americana, caiu. O Flamengo perdeu para o Peñarol no Rio, inclusive é a única derrota nos últimos 9 jogos em casa do Mengão e também está fora da Libertadores da América. Indicativo de que pode ter zebra? Não sei. Acho que aqui também vou mais em gols marcados, mas agora, a partir de agora, vou mostrar o bilhetão para vocês. Antes de trazer o bilhetão para vocês, os 3 bilhetes, vou deixar recado dos nossos parceiros, são por eles que estamos aqui, começando hoje pela Formar e Compensados, eles que têm o melhor compensado do Brasil e atuam servindo aí o Brasil inteiro, né? Fornecem para o Brasil inteiro, você precisa do melhor compensado do Brasil para sua obra, então entra aqui na descrição do vídeo, pega o contato deles, liga lá, que você tem desconto especial se você vier pelo Pra Jogo, eles que têm atuação em esportes, já falei bastante sobre isso em outros vídeos, o ouvinte mais assíduo do Pra Jogo sabe muito bem. E também pessoal aqui de Curitiba, da Ingo Hoffman Pneus e Serviços, eles que têm aí uma promoção imperdível de carcaça, você leva teu pneu usado, pode valer até R$400 na compra de um pneu novo lá na Ingo Hoffman Pneus e Serviços aqui em Curitiba. E também tem desconto especial para quem vem pelo Pra Jogo, 20% no kit com 4 balanceamentos e uma geometria. Entra aqui, pega o contato deles, você vai ver, tem 3 unidades aqui na capital paranaense, você vai conferir lá com o pessoal da Ingo Hoffman Pneus, as melhores promoções e os melhores serviços em pneus aqui na capital paranaense. Então agora vou mudar aqui a tela, porque nós vamos trazer o bilhetão, né? Começando pelo bilhete, vamos dizer assim, batível. É aquele bilhete que tem mais chance de dar certo, né? Com apostas um pouco menos arriscadas. Começando ali com Palmeiras em empate no primeiro jogo. Depois, mais de 1,5 gols no Botafogo e Grêmio, sempre, né, respeitando a análise que a gente fez aqui no vídeo. Juventude ou Bragantino, né, um jogo com pouco empates recentemente, então vamos na hipótese dupla dos dois. Atlético Goianiense ou empate, né, tem uma sequência boa contra o Fluminense. Fortaleza ou Cuiabá, já que a gente teve algumas zebras, algumas vitórias no Cuiabá, inclusive jogando no Castelão. Gols no Clássico Majestoso, mais de 1,5 nesse bilhete. Bahia ou empate no jogo do Bahia. Cruzeiro ou empate contra o Vasco, também tem tido uma boa sequência. Inter ou Vitória, a gente tem o Vitória ganhando alguns jogos, poucos empates. E aí para fechar, Flamengo ou Atlético Paranaense, também um jogo que o Furacão tem vencido o Flamengo, às vezes até no Rio de Janeiro, portanto tá no bilhete. Odd 11, 5, 11 e pouquinho deu, 5 para 57 esse bilhete na casa de apostas que eu utilizo. Para jogo não tem parceria em casa de apostas por enquanto, né? Vamos ver no futuro, aí a gente pode indicar. Vou subir aqui para chegar nesse bilhete aqui, que é o bilhete difícil. Colocando R$4, até utilizei crédito de aposta aqui. Palmeiras, seco, Botafogo ou Grêmio. O Grêmio venceu as últimas 2 vezes no Rio. Sim, no ambos marcam para Juventude e Bragantino. Às vezes sai gol também dos dois lados, pela análise ali. É um dos jogos mais difíceis, mas pode ser ali o sim, ambos marcam ali, tem saído. Atlético Goianiense um empate repetindo. Ambos marcam não em Fortaleza e em Cuiabá, não tem saído muito, pode ser que se repita. Sim, no ambos marcam para São Paulo e Corinthians, também com uma frequência bem alta. Bahia ou empate, também repetindo aqui. Cruzeiro ganhar do Vasco. Mais de 1,5 gols em Inter e Vitória, também jogo para muitos gols, e mais de 1,5 em Flamengo e Atlético Paranaense. R$4 para 242 é o bilhetão aqui na minha casa de apostas. E agora vou subir lá para a gente trazer o último, que é o impossível, né? Odd 2.675, mas como eu utilizei um crédito de aposta, ficou um pouquinho menor, R$1 menor, porque aqui é R$1 só. Lembrando, nunca aposte mais do que você pode, faça isso com diversão, senão vira vício, senão pode virar até doença, não é o melhor dos mundos, o mais indicado.
Começando por ambos não marcam, né? Ambos marcam não, para não ter gol de Palmeiras e Atlético Mineiro, sem sair gol só de um dos lados. Mais de 2,5 em Botafogo e Grêmio tem saído ultimamente. Vitória do Juventude contra o Bragantino. Vitória do Atlético Goianiense contra o Fluminense. Empate ou Cuiabá, né? A zebra passeando, impedindo o Fortaleza de ganhar no Campeonato Brasileiro. Mais de 2,5 do Majestoso. Clássico com bastante gols em Brasília. Bahia ganhar do Criciúma. Ambos marcam não no Cruzeiro e Vasco da Gama. Também é uma coisa que tem acontecido muito. Para o Inter vencer o jogo e ter ambos marcam. 2-1, 3-2 para o Internacional contra o Vitória. E aí, vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense, jogando no Rio. 1-2,674,90. Quem sabe a gente acerta também essa aposta. Vamos ver, né, se a gente consegue já nesse vídeo, nos vídeos passados, nas 2 rodadas anteriores, eu publiquei vídeo em uma e na outra não, a gente bateu na trave. Mudando aqui a cena, para deixar o recado final então para vocês. Se você gosta do conteúdo, se você está conhecendo a gente agora, deixa o teu like, se inscreve no canal e acompanha que a gente vai trazer sempre, toda rodada, esse conteúdo aqui para vocês. Para você que faz cartola, bolão, gosta de aposta esportiva como eu, tá aí algumas dicas, sempre baseadas em análise e respeitando também o histórico dos times. Tá muito legal, subindo bastante a audiência do canal, gostando muito, obrigado demais pela confiança. Já estamos em 1.000 seguidores, é a meta. Se você não se inscreveu, ajuda a gente. Quero monetizar aqui, né, gente? Me ajuda. Então, vamos seguir aqui com esse trabalho legal no Pra Jogo. Números, curiosidades, coisas que você às vezes não está acostumado a ver no mundo da bola, a gente tenta trazer para vocês aqui semanalmente. Espero vocês, combinado? Tá pra jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.